Amém. Então, nós temos até caderninho guardado das nossas filhas, que fazíamos o cultinho doméstico. Então, um dia fazia o programa, outro dia era outra, uma começava orando, mamãe contava história, papai também, e assim por diante. Então, isto a igreja pode ensinar aos pais. Aí os pais vão dizer, mas não há tempo hoje, não há tempo, porque trabalha. Faz assim que acorda. Faz antes de dormir. Se tem um horário que a criança fica atenta e ela guarda tudo, sabe qual é? Antes de dormir. Porque qual é a briga? Ela não quer ir dormir. Mas você fala assim, nós vamos fazer o cultinho, vou contar a história, vamos pegar a Bíblia, né? Pronto, elas ficam. O pequenininho até dorme enquanto você está contando a história, não faz mal. Mas os maiores estão ouvindo e participando. Outra coisa importante como sugestão, toda criança, não importa a idade, deve ter a sua Bíblia. Nós vamos recomendar o ideal. Agora vocês vão decidir como ministério local, na igreja, o que funciona. O ideal seria, na classe dos pequenininhos, vamos supor, tem esse material aqui, que é trabalhado, achei muito interessante, da igreja em células. Deus fez a igreja, então eles trabalham eu, minha família e Deus. E eles vão trabalhando cada tema com a criança. Tem atividade de pintura, tem para recortar, e tem a leitura bíblica. Eles sabem ler? Não. Mas eles vão conhecer que tem uma Bíblia, que quando eles crescerem, eles vão entender o que está escrito. O que tem na igreja, na Bíblia dos pequenininhos que não sabem ler? Tem figuras. Se todas na classinha, tem 3, 4 crianças, todas podem ter a mesma Bíblia. Porque na hora que o facilitador, ou o professor, ou o mestre está ministrando a palavra, todos eles vão virando a página, eles vão vendo, é igual. Porque se a criança traz de casa a sua Bíblia, com uma figura diferente, aí vai falar, eu quero aquela, a minha é diferente. Aí dá aquele, eles não prestam atenção. Uma sugestão, quem é que vai adquirir esse material? Os pais vão comprar e dar para os seus filhos. Como é na escola secular que os diretores e professores fazem? Eles dão uma lista do material. Livro tal, 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 tal. Todo mundo igual, não é? Vai ser diferente. É livro de inglês, primeira fase. Cada um vai no autor? Não. Todos iguais. Por que na igreja nós não podemos fazer assim? Facilita. Conforme a idade, vai crescendo, vai mudando a Bíblia. Amém? Aí vai dizer, mas o meu pequenininho riscou a Bíblia. Era dele? Pode riscar? Não, não convém. Você vai dizer no papel. Não é, mas acontece que riscou, não é o final do mundo. Ele está aprendendo, ele está manipulando a Bíblia. Isso é importante, até o dia que ele vai aprender a ler. Ok? Outra sugestão. Como ele falou, por exemplo, podemos reunir todo o departamento infantil, todas as idades juntas, e contar uma história missionária. Toda a igreja precisa ter um pouquinho de ensino missionário. Eu acho que muita gente que nunca fez a PEC, nem ouviu, já sabe essa história, um milagre para Samuelito. É tão linda. Se você trabalha com pequenos, bem pequenos, você tem um ano para trabalhar esse livrinho, contando a história de Samuelito, que se tornou um missionário. De pouquinho em pouquinho você vai. Então, faça uma vez por mês, quem sabe, um momento missionário. E sabe que elas vão gostar? Porque a história não é concluída rapidamente. Você conta uma semana e você pega um pedaço bem que faz um suspense. Então, crianças, na próxima vez, nós vamos continuar ouvindo a história de Samuelito. E elas, quando vai ser? Quando? Todo domingo elas vão te perguntar, toda semana. Ainda não é o dia missionário, entendeu? Outra história linda que você pode trabalhar, que é a
essa já é da PEC, sobre Moisés, o libertador. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, você vai poder ensinar a fazer uma relação com as crianças ao estudar o Novo Testamento. Que Jesus, aliás, Moisés, é um tipo da figura de Jesus, que veio para libertar, libertou o povo. Então é uma história também muito bonita. Esta é do Milagres. Também milagres que Moisés fez, usou a vara, conduziu o povo. Então são histórias que você pode tanto usar na classe, dividindo em pequenas semanas, ou você pode pegar um tema, vamos supor, o Moisés, sobre o libertador Moisés, e você vai trabalhar vários meses, uma vez por mês. Deu para entender? No geral, quando vai para a classe, lógico que você não vai fazer um tema muito diferente. Você vai mais ou menos encaixar, e eu acredito aqui que todo mundo faz um programa para as escolas na igreja, amém? Tem que ter um programa, né? Anual, se não semestral, isso é importante. Como sugestão de audiovisual, o que você pode usar? Quando ali foi sugerido o tema do versículo, você tem o centro de atenção e vai relacionar o versículo com a mesma figura. Como que você faz? Você pode fazer um varalzinho, muitos já viram varalzinho? Pega pregadores coloridos, quem sabe você compra pregadores com a cor do livrinho sem palavras, e você faz um varalzinho de barbante ou de nylon, varal mesmo. Arruma um cantinho lá na classe e você vai pregando. E você quer que eles memorizem, as crianças que não sabem ler, coloca, depois que você ensinou, fez elas repetirem, agora só as meninas, agora só os meninos, e assim vai, eles vão memorizando. Depois que memorizou, você embaraça todas aquelas figuras. Quem já sabe pode colocar em ordem, vamos ver. Aí eles vão lá e colocam, o amigo ajuda. Quem é capaz de falar com o olho fechado agora? Eles estão guardando a palavra. Amém? Esse é um tipo. Falamos do flanelógrafo, que você pode também arrumar um pedaço de flanela bom, ou hoje também é usado o feltro, que ele é mais resistente, mais grosso, e você coloca nas figuras um velcro atrás, aonde você cola figuras da história que você está contando. A criança precisa ver, ela tem que associar aquilo que ela ouve com o que ela vê, e depois vai ser associado com a tarefa que ela faz na classinha e com aquilo que ela leva para casa, como a sugestão do material celular, aonde os pais fazem o culto doméstico. Gente, que maravilhoso. Toda família precisa preparar um tempo para ter o cultinho com as crianças em casa. Porque muitos pais têm levado essa tarefa, essa responsabilidade para a igreja. Eu já vi mãe falando assim: vou falar tudo para o pastor, domingo você vai ver, eu vou contar para ele o que você está fazendo. Ela fica apavorada, ela foge do pastor. Porque a mãe já mostrou que o pastor sabe lá o que ele vai fazer. Porque os pais não fazem, e não é o pastor, são os pais mesmo. Amém? Então isso, você professor, faça reunião de pais, amém? Faça reunião de pais, separa temas que você pode conversar com os pais, né? O tema de cura interior é tão importante. Muitos pais não se dão conta do que está acontecendo com seus filhos. E se você tem oportunidade dessa reunião, você passar para eles. A tarefa vai para casa. As crianças na escola secular não têm um diário? Tem uma cadernetinha que anota tudo. Essa semana é tal tarefa. Ainda muitas escolas é para amanhã a tarefa. Mas às vezes na igreja, talvez são 2 ou 3 dias na semana. Ou outros que a escola bíblica é somente aos domingos. Então tem a semana para os pais participarem junto com a tarefinha que foi passado no caderninho de casa. Amém? Amém? Gostaram das dicas? Então começa a fazer o bolo.
Bolo a gente aprende fazendo bolo, não é? Os primeiros a gente erra todos. Depois você vê uma receita e você já varia. Você muda toda a receita e fica aquele bolo. E é assim com as crianças. Começa a fazer, começa a orar, se dedique por elas, leve o nominho delas, monte uma ficha individual com cada uma. Hoje tem a tecnologia fácil. Todo mundo tem um celular que tira foto, não é? Tira foto, ó. Pega a fotinho da criança, põe na fichinha, ora por ela. Levante pais e mães espirituais que vão orar por aquela criança cuja família não é cristã. Olha, família tal, você pode orar por essa criança? Ele está vindo ainda, os pais não vêm, não são convertidos. Sabe o que vai acontecer? E em breve aquela família vem. Porque criança chama adulto. Por isso aquela ideia inicial que papai falou, que o Ministério de Criança não dá ibope, não traz dinheiro, porque criança não dá dízimo, isso não vale, para o nosso tempo, amém? Porque nós somos avivados, cheios do Espírito, da palavra, e vamos andar nos princípios da palavra. Então, as crianças vão aprender a dizimar desde a sua casa. E elas vão aprender e vão levar para casa. O que ela aprende, ela leva. Os pais vão se incomodar e os pais virão. E o que acontece? Eles vão aprender a dizimar e vai chegar dinheiro na igreja. Amém? Quantas famílias vêm por causa das crianças? Amém? Você é um que pode ser aquele que vai evangelizar. Às vezes você diz, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar evangelizando? Começa com criança. Você evangeliza uma criança. Você nem imagina a proporção do alcance daquela criança. Não só a familhinha, mas lá vem a tia, a avó, a madrinha, o vizinho. Ela arrasta todo mundo para a igreja. Isso é maravilhoso. Vou passar essa última palavra para você, talvez para alguns aqui. Quando nós começamos nosso ministério, 30 anos atrás, nós começamos com adultos, 7 semanas de libertação. Alguém aqui fez as 7 semanas de libertação comigo? Grande parte. E sempre fizemos para adultos. Esse foi o nosso forte. E Deus nos abençoou muito no início. Nós não éramos igreja. Eu não era um pastor, nem era pastor. Não era conhecido em lugar nenhum. Eu não era ninguém, continuo sendo ninguém. Naquela época era um Zé Ninguém. Mas Deus nos chamou e começamos a fazer obra de libertação. E aquilo cresceu as 7 semanas e o Senhor nos abençoou muito no início. Foi assim, algo fora do normal. Ele nos deu um lugar para a gente saber. O primeiro salão foi, na verdade o primeiro escritório foi na Rua Estela, ali no fim da Paulista. E ali nós pagamos um aluguel de $4.000. Para quem estava começando, não era nem igreja, nem tinha dizimistas. E aí, naquele mesmo ano, o Senhor abriu a porta da televisão. E nós acabamos entrando na Rede Manchete na época. Talvez alguns aqui não sabem, mas eu fui pioneiro na televisão. Antes de Valnice, antes de Caio Fábio, fui o primeiro. Tinha meia hora todo sábado na Rede Manchete a nível nacional. E custava $7.000. E Deus bancou tudo aquilo para nós durante quase 2 anos. Até o dia que um profeta entrou na minha sala. E o profeta disse, Deus está dizendo que você tem que trabalhar com criança. Eu falei, eu não. O negócio de criança é com a minha esposa. Comigo não. E eu não dei muita bola para o profeta não. Passou algum tempo, veio outro profeta. Deus está mandando você trabalhar com criança. Irmão, eu não dei a mínima. Sabe o que Deus fez? Tirou todo o dinheiro. Sabe o que é tirar tudo de uma vez só? Eu perdi a televisão. Eu tive que deixar o prédio. Larguei o prédio de 4 andares. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Olha como é que Deus trabalha. Apareceu um pastor, aquele que fez a abertura aqui hoje, pastor Joel. Na época ele tinha uma igreja começando lá na Luef Green. Estava começando. E ele me procurou e falou assim, eu sei que você tem que sair daqui. Eu vou levar você lá para a igreja. Lá tem 2 salinhas. Eu tinha um prédio de 4 andares, agora eu vou para 2 salinhas.
Eu falei, Deus, o que eu faço com as coisas que eu tenho? Eu tinha tudo, irmão. Tinha mais de 200 cadeiras onde a gente fazia as ministrações. Tinha 8 salas de pronto-socorro. Eu tinha lanchonete que dava para o público. A gente vendia até coisa para o público. Tinha uma livraria que dava para o público. Tinha estacionamento subterrâneo. E Deus falou, semeia. Porque não tinha como levar. E aí nós fomos semeando para tudo que era igreja. Cadeira para um, geladeira para outro. Fomos semeando, não vendemos nada. E quando a gente chega lá na UF Green, o pastor Joel nos oferece as 2 salas, sem janela. Era o que ele tinha disponível. Eu tive que mandar todo mundo embora da missão. Só ficou eu, minha esposa e um senhor, pastor João Carlos, você conhece, que ficou conosco. E ali nós começamos. Só que a gente não sabia que no andar de baixo, no último andar, tinha 4 jovens, 3 moças e um rapaz, que todas as tardes pegava as crianças de rua para ficar lá com eles. Criança que vinha do pior naipe que você possa imaginar, filhas de macumbeiro, bêbado, separado. Eles pegavam, ficavam lá, dava lanche, ficava cuidando das crianças. A gente não sabia. Um dia eu estou lá no escritório com a minha esposa. Aquele dia João Carlos não estava, o pastor Joel também não estava, não tinha ninguém da igreja, só eu e a Cleide. E uma moça dessas que estava ajudando sobe, suando, branca, e diz assim, preciso de ajuda. E eu falei, o que foi? Tem uma criança lá de 4 anos endemoniada, arrastou nós 4, a gente não está dando conta, as crianças estão tudo assustadas, e a gente precisa de ajuda. Eu falei, o pastor não está aí? Não, não está. E o Espírito Santo falou, é com você mesmo. Irmão, quando eu desci a escada para ir lá, eu só fiz uma oração de criança, porque essa hora é hora de oração de criança. Eu falei, Senhor, me dá a força de Sansão. Porque eu fiquei pensando, como é que eu vou ministrar uma criança de 4 anos que arrastou 4? No caminho eu fui lembrando um livro que eu tinha lido, aquele que eu falei aqui, mencionei, de um americano, Como Expulsar Demônio de Criança. Eu lembrei daquilo. Eu não sei se Deus me deu a força de Sansão ou não, mas eu peguei a criança no colo. As outras crianças tudo assustadas num canto, os 4 adultos segurando as crianças. Eu peguei a criança no colo e comecei a expulsar os demônios à medida que o Espírito Santo ia falando e olhando no olhinho dela. Quando eu percebi que aquela criança estava normal, eu abracei, falei do amor de Deus, pus ela no chão, entreguei para os irmãos lá, para os 4 jovens, e volto. E quando eu estou subindo a escada, o Espírito Santo falou comigo, por que não ministra com os outros? Eu falei, tá bom. Chamei os rapazes e falei, olha, algumas tardes nós vamos descer e vamos ministrar. Por que eu falei isso? A gente não tinha experiência nenhuma. Chegamos lá na primeira tarde, contar a história, irmão, uma bagunça. Vocês não têm ideia, as crianças não paravam. A única alternativa que eu tinha, para todo mundo, vou ungir vocês. Peguei o óleo e ungi todas as crianças. Toda tarde, irmão, a gente ia lá ungir, porque não dava para contar a história. Nunca vi criança tão ungida. 1 ano depois, Deus viu que eu fui fiel. E o Senhor abriu as portas. O próprio apóstolo Joel, depois veio o Geazi. Foi abrindo outras portas, fomos dando coisas melhores, fomos crescendo. E começamos o ministério de criança devagar. E Deus foi renovando todas as coisas. Um dia eu estou ministrando lá no Lugar Forte, pastor Geazi ainda na época, 7 semanas de adultos. E eu recebo uma carta. Naquela época não tinha interfone, internet. Naquela época era a época de carta. E eu recebo a carta de um menino chamado Leandro. Ele põe na carta que ele tinha 8 anos, pedindo para a gente orar pelo pai e pela mãe. A mãe era macumbeira e o pai tinha ido embora de casa. 8 anos. Eu respondi a carta para ele, dizendo, vamos orar, pus todos os pontos, e passou 1 ano depois, nada do menino. A gente esquece, você está trabalhando, tem um monte de gente para fazer, você nem lembra. 1 ano depois aparece um menino lá com uma mãe, no final da reunião querendo falar comigo. E eu falo, pois não, eu sou Leandro. Leandro? Que Leandro? Aquele da carta. Ah, da carta. Oh, faz 1 ano que você escreveu a carta. E quem é essa? Minha mãe. Ah, para a gente orar? Não, ela já está convertida. Eu falei, então por que você veio com a sua mãe? Porque meu pai ainda não voltou para casa.
queria que vocês orassem por ele. Eu falei, Leandro, só uma coisinha, estou curioso. Quem é você? Ele falou, você não lembra de mim, pastor? Não, eu sou uma daquelas crianças que vocês ungiam toda tarde. Uma criança ungida, que foi um guerreiro dentro de casa, trouxe a mãe. Agora eu vou para Campinas ministrar num congresso da Igreja Batista Ágape, uma fila de pessoas para falar comigo, e lá no fim tinha um rapaz que sempre chegava alguém, ele deixava entrar, e eu fiquei prestando atenção, porque pastor é assim, você está orando, mas está de antena ligado para ver o que está acontecendo, e eu fiquei, o que esse cara quer? Ele está querendo ser o último? Todo mundo que chegava deixava entrar, ele queria ser o último. Quando chegou a vez dele, ele falou assim, prazer pastor, eu sou, falou o nome, eu esqueci. Eu falei, pois não, o que o senhor deseja? Não, eu queria me apresentar, eu sou pai do Leandro. Eu falei, Leandro? Que ele assim, tá, e o que você está fazendo aqui? Não, eu vim na conferência e me converti aqui. Eu falei, mas por que você veio aqui? Porque o Leandro mandou eu vir aqui. Bom, um garoto que foi ungido, sem contar a história, sem libertação, porque a gente não sabia nada, mas Deus usou aquele garoto para salvar a família inteira. Mas eu descobri algo. Quando você não faz o que Deus quer, Ele tira o dinheiro. Não sei se é uma boa notícia. Que tem muito crente fiel que está passando problema financeiro e fica lutando com o diabo. Irmão, o diabo não é dono do ouro da prata. O dono do ouro da prata é Deus. É Ele que abre a torneira, é Ele que fecha a torneira. Se está faltando dinheiro, porque em alguma área da tua vida você não está obedecendo o que Deus quer. Por isso, se hoje você está sentindo um coração chamado para trabalhar com criança, fica sabendo com má notícia: se você não trabalhar, teu dinheiro vai acabar. Passou comigo, eu não quero que passe com você, porque Deus tem anjo especial. Quando a gente não obedece a Deus, Ele manda o anjo 48. É o que tem um pé desse tamanho. E dá na gente, irmão. Mas quando você obedece, Ele abre as portas do céu. E há bênçãos incontáveis.